Meus queridos, a paz do Senhor. Viemos aqui por meio deste vídeo trazer um comentário subordinado ao tema dons, dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. É uma revista que estamos estudando em nossa congregação, que ela veio da CPAD, cujo comentarista faz parte da CPAD, e é um tema muito sugestivo e pertinente para os dias que estamos vivendo. Há algumas controvérsias e, por que não dizer, dos sensacionistas, aqueles que não acreditam mais em dons, em ações do Espírito Santo e não creem que Deus ainda usa profetas sobre essa terra. E eu quero usar aqui carta que Paulo escreve aos santos na igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, e o verso é de número 8, que diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Pois bem, para alguns dizem que os dons já foram limitados. Existem esse movimento sensacionistas que para eles não acreditam em ações, em mover e atuações dos dons por meio do Espírito de Deus. E o comentarista da Bíblia pentecostal, ele define dons como manifestação sobrenatural concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensado à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda a criatura. E além de proclamar, auxiliar no corpo de Cristo. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, em sua primeira carta, Paulo, ele exorta aos Coríntios, os irmãos em Coríntios, para rever os seus conceitos no momento em que usavam-se os dons. No capítulo de número 12, do verso 2, ele diz: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Quando Paulo chega a este ponto em querer e conseguiu exortar a igreja de Coríntios, ela estava vivendo em um contexto não agradável, não favorável ao evangelho que Jesus deixou sobre essa terra. E quando Paulo ele leva a exortar, a despertar este interesse dos irmãos em Coríntios, porque os irmãos em Coríntios estavam pegando as suas práticas pagãs, as suas atitudes religiosas pagãs e trazendo para os cultos em Coríntios, na igreja em Coríntios.
E sobre este aspecto, a igreja em Corinto estava sendo dividida, repartida em várias partes no quesito em ação do Espírito, não contradizendo a atitude do Espírito, mas pelas suas atitudes na ação do Espírito. E nisso quem tinha dons diversificados, a qual diz a Bíblia por meio das palavras de Paulo, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando Paulo cita esse contraste de diversidade de dons, e sendo mesmo o Espírito, ele está dizendo que há várias ações em uma só unidade. Assim como o corpo tem vários membros, assim é a igreja, relacionada também aos dons. Porque ele diz, uns o Senhor deu a apóstolo, outros a pastores, outros a profetas, outros a doutores, e assim sucessivamente. Paulo ele traz pelo menos 3 listas de dons nas suas cartas. A primeira lista está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10, que traz totalizando 9 dons. A segunda lista que Paulo traz é do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, no verso 28, que traz 8 listas de dons. 8 dons na sua segunda lista. E a terceira lista é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 29 ao 30, que totaliza 7 dons. Então nós percebemos que a igreja de Corintos, ela era riquíssima em dons. Ela tinha todos os tipos de dons. Por mais que a fonte era só uma, porque Paulo diz que foi dado a cada um segundo a medida do Espírito que lhes concedesse. Então, a igreja de Corintos, ela tinha todos os dons, muita rica em dons. Só que não sabendo, me perdoe, não sabendo administrar estes dons, não sabendo, pode-se dizer, usar estes dons, trouxe uma divisão, trouxe uma repartição na membresia no corpo de Cristo. E assim nos dias que estamos vivendo não é diferente. Paulo ele retrata que não existe dons ou dom maior do que o outro ou melhor do que o outro. Assim como o corpo tem vários membros, assim é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, a qual nós lemos, Paulo diz que tudo isso é para a edificação dos santos e do corpo de Cristo. Então não se limite às ações do Espírito, o mover do Espírito. Os dons, ele foi disperso à igreja primitiva. E aos sensacionistas, diz que no primeiro século, nessa dispensação, limitou-se a ação do Espírito sobre os dons. Mas Paulo admoesta aos irmãos em Corintos, para que eles venham a ser esperto, não venha a ser ignorante
na questão da ação e da atitude de usar os dons. Então, Paulo, ele escrevendo relacionado aos dons, na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, Paulo admoesta, lembrando os irmãos, que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. E hoje, lamentavelmente, no meio neopentecostal e também, por que não dizer, nos pentecostais, existe este nível de autossuficiência, achando que o seu dom ministerial ou espiritual é superior, trazendo a sua autossuficiência em cima dos demais irmãos, que às vezes têm um dom de serviço, por não ter um dom de profetizar, ele se acha superior àquele que não tem o dom de profetizar. E Paulo diz que ninguém e nenhum dom é melhor do que o outro, ou maior do que o outro. Assim, como as suas mãos, ela é usada para coçar as suas costas, os seus pés não chega a fazer esta ação, este movimento. E Paulo trazendo isto, dizendo que os irmãos não devem se achar mais santo do que os outros por questão de dons. Para a igreja de Corintos, quem tinha um dom de profetizar ou de ensinar, ele achava-se mais santo ou mais espiritual do que os outros. A questão do dom, nós recebemos o dom, não é por santidade, e sim pela fé. A fé nos faz acreditar e crer e receber os dons que nós temos, que foi dado a nós. Cada um tem um dom. E esses dias, ontem eu vi na rede social, numa plataforma chamada TikTok, que uma mulher que se diz cristã disse que não é todos os crentes que falam em línguas estranhas ou língua dos anjos. Claro que sim. A igreja, quando ela recebe o batismo no Espírito, ela recebe o combo por completo. O dom de língua estranha ou o dom de língua dos anjos. Cabe a ela buscar, a falar, a desenvolver este dom de língua. Porque Paulo diz que o dom de língua, quando você fala em línguas estranhas ou em língua dos anjos, você edifica a si mesmo. E dom de profecia edifica a igreja. Então todos nós temos o dom. E nós não escolhemos o dom. Nós não escolhemos o dom, irmãos. Cabe a nós a buscar o dom que Deus nos concedeu. E hoje, muitas pessoas em nosso meio, ela mede o nível de santidade ou de espiritualidade quando a pessoa exerce ou está exercendo o seu dom. Repito, dom de profecia, dom de milagre, dom da fé que é um dom. O dom de apóstolo, de apostolado, de pastor, de doutor, não é mais melhor e nem é mais melhor ou mais interessante do que o dom de serviço, do que aquela irmã
que tem o dom de limpar as cadeiras, faz com amor, que tem o dom de zelar das coisas do reino de Deus, ela não é maior e também não é menor. E não se mede o seu nível ou grau de espiritualidade por meio de seu dom. Dom é repartido conforme a medida que o Espírito Santo lhes concede. Não é o seu nível de espiritualidade que alcança o melhor ou o maior dom preciso. Lembrando que você e eu somos um membro do corpo de Cristo. E assim como o membro de um corpo precisa do outro, o seu dom também precisa do dom do irmão seu, do seu companheiro de ministério, para o crescimento e para uma grande missão que Deus deixou nessa terra, para que o nome dele venha a ser glorificado e o reino expandido. Lembre-se, não existe dom maior, não existe dom menor. Todos é dom, igual perante ao Senhor. E não se mede o nível espiritual ou de santidade mediante a atitude ou a ação do dom que a pessoa no instante ou no decorrer da sua caminhada está exercendo. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem 3 ações ou atuações de dons em uma só unidade: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal para que o próximo vídeo, a parte 2, vamos falar dos dons ministeriais e qual é a precisão dele nos dias que estamos vivendo. Porque o intuito maior que Paulo escreve naquele período que traz para os dias de hoje é dizer que os dons, eles têm que estar ativo e atuante na igreja do século de número 21. Deus abençoe em Cristo e eu te espero no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.